Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Umbrella Cast. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, que é a questão do diagnóstico na adolescência. E para isso teremos dois convidados, que é o Danilo Marmo. O professor Danilo, ele é psicólogo com especialização em psicanálise clínica, psicanalista, docente do curso de formação em psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos, editor do Anuário de Psicanálise Rumos e, há 20 anos, atende adolescentes e adultos. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Temos também Luciana De Rosa, membro do nosso Umbrella. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso episódio. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de dar um panorama, assim, do que a gente vai debater e depois a gente seguir com uma fala mais solta, né? Então, vou trazer o que eu trouxe aqui de conteúdo para o nosso debate, né? Então, a trajetória da compreensão da doença mental ao longo da história traz para a gente um panorama complexo e multifacetado. Quando a gente pensa no texto do Michel Foucault, História da Loucura, somos confrontados com a cruel realidade de como a sociedade tratava aqueles considerados loucos, né? Foucault revela o poder exercido pelas instituições de confinamento que não apenas segregavam os indivíduos, mas também os despojavam de sua humanidade. Nesse contexto, a luta antimanicomial emerge como um movimento transformador, desafiando a opressão institucional e buscando uma abordagem humanizada para os transtornos mentais. No entanto, né, mesmo com essas conquistas alcançadas, a gente ainda se depara com um fenômeno preocupante, que é o aumento dos diagnósticos, né, de transtornos mentais, principalmente quando a gente pensa nessa fase escolar, tá? Então, isso traz para a gente alguns questionamentos, né, de pensar por que isso está acontecendo, por que tantos, né, diagnósticos. E aí, a gente vai aqui pensar um pouco acerca disso nesse episódio, tá? Vou trazer também uma questão do diagnóstico médico, né, para a gente contrapor aí com o nosso papel de psicanalista. O diagnóstico médico, então, ele se baseia, né, em critérios diagnósticos estabelecidos em manuais como o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e desempenha um papel central nesse processo. Ele busca categorizar, rotular os adolescentes e, muitas vezes, reduzindo sua experiência emocional e comportamental a uma lista de sintomas, né? E isso é uma coisa que eu decidi trazer dessa forma porque é o que eu acabo recebendo muito na clínica, né? Essa preocupação com o rótulo, com o diagnóstico e com o checklist de sintomas que acaba, né, sendo preenchido, seja numa consulta, ou seja, né, fora de uma consulta, o que é mais preocupante, por exemplo, na internet, né? É muito fácil pais e mães ou qualquer pessoa que esteja procurando entender o que acontece com o adolescente, chegar na internet e encontrar ali algo que diga de sintomas e que conclui fechando um diagnóstico, né? E aí a gente tem uma questão que é a medicalização excessiva. Então, se torna aí uma questão de remédio para tudo, né? Tem TDAH, medica. Tem dislexia, medica. Tem, né? Enfim. E aí, por outro lado, a gente pensa no diagnóstico psicanalítico, né? Então, que propõe uma abordagem mais ampla, né, e complexa, levando em consideração não só os sintomas, mas também o que daquele indivíduo conta também de sua história e do ambiente que ele está inserido, né? E a psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud, ela reconhece a singularidade de cada indivíduo, né? Buscando, então, compreender conflitos, os processos inconscientes que influenciam o seu desenvolvimento psíquico e se contrapondo e também, claro, né, não estamos colocando de lado, não é uma coisa ou outra, mas acolhendo essas demandas que são importantes, né, do diagnóstico médico, mas trazendo essa escuta individualizada do indivíduo, né?
Então, aí, quando a gente pensa nessas duas abordagens, a gente pode concluir na importância de poder aliar uma coisa com a outra, né? Mas tentar fugir, então, dessa prescrição desmedida ou da rotulação também sem olhar para o indivíduo, né? Então, a gente vai ter o privilégio de debater esse tema com o professor Danilo e com a Luciana. E vou começar aí por uma pergunta, né? Como vocês enxergam a influência das pressões sociais e das expectativas acadêmicas na crescente tendência de diagnóstico de transtornos mentais na fase escolar? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz em estar aqui para a gente conversar, fazer a palavra circular. Eu acho um problema as pressões sociais e acadêmicas no adolescente, porque se cobra muito performance, o vestibular, o desempenho, ainda mais atualmente. Não tem espaço para o sofrimento, não tem espaço para falar de certas coisas. Então, os pais esperam dos adolescentes que eles cumpram um currículo escolar extenso, estejam sempre bem instagramáveis, e com isso não se tem espaço para falar do sofrimento. E aí qualquer coisa que aparece de diferente na adolescência já é patologizada, já é medicada e silenciada, o que é um problema. Eu estava vendo uma reportagem recentemente, não era nem um artigo científico, era uma reportagem de um portal da internet falando sobre o transtorno afetivo bipolar. Não, bipolar não, borderline. E o psiquiatra, eu não lembro o nome dele, que valeria a pena mencionar. Mas ele estava descrevendo o que caracteriza o transtorno borderline. Ele fez uma ressalva muito importante. Ele falou: nós não damos esse diagnóstico na adolescência. Eu achei isso fantástico, uma fala de um psiquiatra, dizendo borderline é isso, mas esse diagnóstico não é usado para adolescência. Então, se você que está ouvindo, vendo a gente, tivesse diagnóstico borderline na adolescência, consulte um psicanalista, porque é outra coisa. Se a gente pensar, a adolescência é um momento que é um liquidificador, né? Pedaços do mundo adulto, pedaços da infância, lutos, angústias. Então, se a gente olhar o adolescente, a gente pode encontrar borderline, depressão, psicose, uma série de coisas que tem nesses manuais diagnósticos e que não dizem do adolescente. Dizem de um traço, de um momento, de um jeito de lidar com alguma coisa. Então, acho fundamental, na adolescência, a gente não ter esse olhar médico, ainda mais na psicanálise, né? Porque a psicanálise não é pautada pela ética do bem-estar, é a ética do bem-dizer, né? Então, isso, especialmente a psicanálise lacaniana, não usa, não consulta, e esses manuais diagnósticos não têm serventia nenhuma para os lacanianos. Estão falando de outras coisas, não do que a gente escuta. Muito bom. E aí, Lu? Eu estou pensando aqui, um amigo meu me procurou não faz muito tempo, e dizendo que ele tem 2 filhos, uma menina de idade ainda chegando na puberdade e o filho adolescente com 12 anos. E aí contando para mim que as crianças estudam num colégio bem conceituado aqui em São Paulo, e que eles foram chamados, ele e a esposa foram chamados pela diretoria da escola para uma conversa, para falar um pouco mais sobre o dia a dia, principalmente do filho mais velho. E que, diante do que eles estavam ali conversando, a conclusão que ele fala sugeriram que fosse procurado um psiquiatra, porque ele poderia estar com TDAH, né? E aí ele me buscou, ele ligou e falou: Lu, eu tive essa conversa lá, fiquei preocupado e tal. E, obviamente, eu fui querer entender um pouco mais o que estava acontecendo, né? Quantas pessoas tem na classe, quantas crianças tem na classe? Cerca de 20 crianças, tá? Como é que tem sido o teu filho nesse convívio, nesse grupo? Fui fazendo perguntas, né? Ele foi me respondendo. E uma hora ele me disse assim:
Lu, conforme você vai me falando, eu estou lembrando daqui de uma questão. A diretora me comentou que quase 80% da sala, desta mesma sala, tem algum distúrbio. E eu achei muito estranho, porque eu não conheço, né, e queria entender. Eu disse, bom, já começa por aí, né? Ela não pode diagnosticar nada, né? Ela não é uma profissional que está ali para isso, né? Ela está ali para orientar, direcionar o estudo, né? As questões psicoeducacionais fazem parte da escola, né? Mas esse âmbito não é dela, né? Nem é meu, né? Eu sou psicanalista e eu só vou falar para você o seguinte: muito estranho uma classe com 20 crianças, 80% tem algum distúrbio, né? Então, valida com... vocês têm aí o grupo de WhatsApp, né? Valida sobre essa questão com os outros pais. E, de fato, depois ele me confirmou que a maioria está sendo medicalizada, né? Ou seja, foi passada por orientação da escola a procurar um psiquiatra, porque as crianças estavam com hiperatividade, falta de atenção, não traziam conteúdos que tinham sido solicitados especificamente para as aulas. Enfim, questões que isso pode acontecer, como você disse bem, em qualquer idade, em qualquer contexto. E, principalmente, porque a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de crianças, de adolescentes que saem de um contexto familiar também conturbado. A gente vem de um pós-pandemia, né? Pais estressados, pais com questões, como todos nós, aonde muitas das vezes nessa fase a família se sensibiliza muito mais, porque o filho adolescente ele começa a não falar sobre o que o incomoda e começa mais a agir, né? Ou ele se separa, né, se isola, ou ele começa com uma agressividade, ou ele vai, por exemplo, se ausenta da família e fica muito mais no grupo. Existe uma característica, vamos dizer assim, muito entre aspas, sintomas da adolescência, próprios dessa fase. Mas que um TDAH, se você for pensar, como você bem disse também, pode ser um histérico, pode ser um psicótico, pode ser um bipolar, enfim. A gente vai o quê? Problematizar essa fase? Eu acho que não, né? Então, só para contextualizar, finalmente esses pais foram duros com a escola e disseram: não vou medicalizar meu filho, ele tira boas notas, ele apresenta todos os trabalhos e vai bem nas provas, então dentro do ambiente familiar está tudo bem. Obviamente que a gente tem as nossas questões, mas a gente está tratando isso, né? A mãe foi para análise, né? Independente do que fosse acontecer ali, a família está sendo cuidada e está de olho, né? Então eu diria que é da nossa era essa busca de um culpado, sabe, de um problema, e a busca pela perfeição também, né? Mais do que estética, mas assim é algo como um padrão. Todas as crianças têm que estar num padrão, e principalmente nessa fase, né? Só vai surgir o sujeito a partir do momento em que você der esse espaço para que ele surja, né? Então, se ele vai trazer questões aonde ele lida melhor com tais matérias, outras não, ou com algumas habilidades, né? Você puxa demais dessa fase vários compromissos, então tem que ir para aula de bateria, vai para aula de natação, depois vai para o futebol, enfim, fora a escola, né? Então, eu diria assim, muito cuidado nessa hora, né? Sim. Acho que tem sempre essa tentativa de normatização, que é o que a gente vê, então, em Foucault, né? Aquilo que não é bem aceito tem que ser excluído, tem que ficar fora. Ou então você medica para poder estar dentro, né? E aí, o que está dentro, eu tenho escutado uma palavra que até dói o ouvido, que é o aluno inclusão, né? Que é esse sujeito que perde a sua identidade,
porque ele se torna o aluno inclusão, ele não tem mais nem nome, né? E que é, então, alguém que está aquém, que tem uma falha e que precisa, então, correr para poder alcançar a turminha ali, né? E aí, se a gente pensa, né, nesse recorte que a Luciana trouxe, a gente vê, mais uma vez, a patologização como um fenômeno cultural, né? Como era lá atrás também, né? E aí, eu acho que isso põe a gente de frente com essa questão que é a nossa dificuldade, enquanto psicanalistas, de fazer essa diferenciação do que é normal e do que é patológico, especialmente, então, quando a gente pensa na adolescência, que é o que você falou, esse ser aí que parece o que é um liquidificador, ele é multifacetado, cada hora ele vai tentar se colocar de um jeito, porque também ele é um não ser, ele é alguém que saiu da infância e que também ainda não é adulto e que não tem um espaço validado na nossa sociedade, né? Como alguém que seja... que tenha, às vezes, até um espaço de fala, né? Dentro das suas próprias casas e que buscam isso muito aí nos grupos, enfim. Mas a questão é essa. Quando chega pra gente, como que a gente acolhe essa demanda de que muitas vezes vem com uma questão... uma demanda, como eu falei, educacional ou um encaminhamento médico, já às vezes com um rótulozinho colado ali, né? E aí? Eu acho que é um ponto importante, porque a gente acolhe o jeito que vem, porque somos civilizados e educados, mas a gente descarta e desconstrói esses rótulos. Acho que vocês falaram muito bem, a criança ou o adolescente, quando não se enquadra, é tido como um distúrbio, um transtorno para tomar medicação para se enquadrar. E quem tem distúrbio e transtorno é a escola, é o ensino, é a família. O adolescente, muitas vezes, um porta-voz de algo mas, enfim, eu acho que na clínica a gente recebe desconstruindo esse rótulo, esses rótulos patologizantes que chegam, e mais que isso, a gente sustenta o lugar do analista como um lugar de eu não me importo, o meu objetivo não é que aquele adolescente vá bem na escola. O meu objetivo não é que o adolescente se enturme. Não é corresponder à demanda da escola. Sustentar o lugar do analista é difícil. Sustentar, não corresponder também às expectativas dos pais, nem da escola. Promover um espaço para o adolescente aparecer como sujeito. Acho que é o que a gente está falando o tempo inteiro. Quem ele é, como ele é, ajudá-lo nessa descoberta. Se ele vai bem na escola, se ele vai passar no vestibular, se ele vai querer viajar, se ele vai... não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é que ele passe pela adolescência e descubra, nesse percurso, quem ele é. Nesse sentido, a gente frustra a escola, frustra os pais, mas nós somos analistas, não somos pedagogos, psicólogos, psiquiatras. É outra escuta, é outro campo. Muito bom. Sim. Perfeito. Em pensar que a gente tem uma mudança muito significante nessa fase de décadas para cá, né? Onde antes a gente tinha... Tudo era resolvido, vamos dizer assim, na rua, né? Então, vou brigar, vou lá, vou bater naquela pessoa na rua. A gente, né, se encontra lá fora. Ou isso não pode, né? Socialmente não é correto. Então, o que eu quero dizer? Assim, muito de uma ética colocada socialmente, onde o sujeito não emerge. Né? Emerge muito mais uma pasteurização, né? Algo muito padronizado que a educação não evoluiu o quanto a gente esperava que fosse evoluir. Né? Então, essas décadas de comportamento e de cultura, que estão assim, anos-luz na frente da educação, infelizmente, nos mostra esse conflito. Né? Então, quando a gente é chamado na escola, os pais que não estão nos ouvindo aqui são chamados, a primeira coisa que tem que vem é assim, o que eu fiz de errado? Né? Meu filho é doente, tem alguma questão importante. Então, muito cuidado, né, com essa questão de um rótulo
que a gente coloca. Então, uma criança ou um adolescente, será que ele tem autismo? Isso está super comum, aparecendo muito, né? Às vezes as pessoas nem sabem direito o que é autismo, mas já vem falando, olha, parece que é um espectro autista, né? Então, cuidado com isso, em primeiro lugar, pais, né? Num outro ponto também que eu gostaria de trazer é exatamente essa questão do sujeito. O sujeito adolescente, ele vai adolescendo, né? É uma fase bastante ampla, né? A gente está falando de 10 anos de idade até por volta dos 18, 20 anos. Então, ela tem uma fase inicial onde a criança vai trazendo suas questões e não é pela fala, é muito pelo brincar, né? Aí passa para uma fase de jamais entrar nos jogos do diálogo, do discurso, né? A própria escola ela vai trazendo essa necessidade de fazer apresentações, de defender uma tese ou um projeto. É muito comum hoje a gente ver, principalmente nas escolas particulares, né? A criança, né, o adolescente, ele vai se colocando de uma forma que assusta, muitas das vezes. E eu queria trazer um caso que aconteceu no meu consultório de um adolescente que a mãe foi chamada na escola porque tinha um tal de um projeto e ele escolheu, né, o tema. Cada criança escolhe o seu tema ali, cada adolescente escolhe o seu tema. Eu estou falando de uma faixa etária entre 12 e 14 anos, tá? E ele escolheu distúrbios mentais como tema, né? Por quê? Porque ele adora, sempre, ele está comigo há quase 4 anos. Ele sempre gostou muito de ler, e ler policial, ler histórias misteriosas, ou ler histórias de romance, inclusive, mas que tem uma certa sagacidade, extremamente inteligente o garoto, né? E de uma certa competitividade até que aparecia nas sessões. E aí ele traz, depois, né, que a mãe conversa comigo, eu falo para ele, sua mãe está preocupada porque você escolheu este tema. Me fala um pouco mais sobre isso. E ele diz, puxa, né, eu estou aqui há bastante tempo com você e a gente falando sobre tantas coisas. E uma das coisas que eu amo é um podcast. Ele fala lá o nome do podcast, eu até esqueci. Mas ele fala de um podcast que fala de casos muito famosos que aconteceram durante esses anos, durante essas décadas, que falam de pessoas patologicamente psicopatas, né, vamos dizer assim, com uma psicopatia importante. E que ele fica curioso, porque, poxa, eu estou ouvindo o podcast, é um podcast que meus amigos estão ouvindo também, mas eu não sei do que se trata, eu quero saber muito mais. E aí ele compra um livro, ele pede para a mãe e para o pai um livro. E aí ele diz, obviamente que eu não trago para ele que isso é um problema, né, mas aí ele vai contando um pouco, né? E ele tem uma história de um certo mistério para ele, que é da separação dos pais. Eles tiveram um componente ali bastante importante e que ele vem buscando isso, né? E aí eu paro, depois a mãe, vou dar uma devolutiva para a mãe e digo assim, por que a escola não escutou? Ou por que ele escolheu esse tema, né? E aí ela diz, eu vou conversar na escola. Aí ela vai, conversa na escola, a professora fala, deixa comigo que eu vou abordar com ele. Quer dizer, isso depois. Quer dizer, primeiro um susto e dizer que tem alguma coisa errada com ele, para depois que passa comigo, eu devolver e dizer assim, tá tudo certo, não tem nada demais, ele está curioso em saber. Não é porque o tema é um tema polêmico ou um tabu para a gente, que isso quer dizer que ele será ou ele terá uma potência para ser um doente mental, né? E aí, enfim, ele faz um excelente projeto, né? E ele apresenta muito mais voltado assim pelo conhecimento sobre os sintomas, né? Que é o que aparece para a gente, né? Na sociedade, sobre os sintomas e por que as pessoas se manifestam dessa forma, né? Você vê uma criança de 12 anos com uma mente super potente e complexa, que traz isso e está falando isso de uma certa forma, porque ele diz, está claríssimo ali o que ele vai fazer. E é muito importante, o doente, o psicopata, ele não conta a história, ele não diz eu vou fazer.
né? Ele simplesmente vai lá e faz. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né? Porque está muito óbvio, não é tão óbvio assim, né? É da escuta mesmo. É a gente parar e ouvir o que tem por trás da história desse sujeito. Mas acho que aí a gente entra nessa questão que é o quanto a escola e os educadores estão preparados e o quanto que esse ambiente é um ambiente fundamental para ser também um lugar de escuta e de detecção precoce de algumas questões, sim, né? Mas me remeteu ao episódio que a gente gravou com a professora Raquel, em que ela fala: o que eu sei sobre psicologia e psicanálise é o que eu fui buscar por conta própria, né? Uma pessoa analisada, né? Ela faz análise, ela trouxe recortes de coisas que ela compreendeu até do lugar dela de professora lá na análise dela. E que, de certa forma, vão impactando ali a escuta dela, né? Em que ela conta pra gente que, às vezes, teve que parar a aula para dar, né, espaço para os alunos conseguirem trazer algum tema que estava sendo importante ali para eles. Então, é preocupante quando a gente pensa que é isso, a escola às vezes vê alguma coisa acontecendo, levanta uma bandeira vermelha e não sabe muito bem como lidar. Que foi também o caso do que aconteceu no começo do ano, sobre os episódios, né, de ataque às escolas. Quando a gente pensou em um episódio para a gente abordar o tema, e a gente convidou a nossa supervisora, a Silvia, a gente tentou justamente ir por essa linha de não diagnóstico, né? Porque o que chega nas redes sociais é isso. E aí, é um psicopata? O que é? E não cabe a gente, né? O que cabe a gente é entender esse fenômeno, né? Como uma questão que aconteceu ali naquela escola e se a recorrência disso tem a ver, então, com a nossa sociedade, né? E aí a gente voltou, então, para esse lugar, né? De que como a escola pode ser e deve ser um lugar em que o sujeito possa se constituir e pensar nessa educação bancária e também no instagramável que você trouxe no começo, que a escola também, aliás, a educação se tornou um produto, né? Então, a escola também tem que falar, olha, tive 20 aprovados aqui na USP, 50 em tal universidade, né? E é isso que ela precisa entregar para os pais. E aí a gente, então, aniquila o sujeito para poder entregar, ou medica, né? Então, acho que o que eu formularia aqui de pergunta é, assim, a importância desse ambiente como um espaço para que possa haver, sim, essa escuta de que algo está errado e como, então, conduzir. Isso mesmo. Eu acho que o diagnóstico em psicanálise é um diagnóstico que é uma pergunta sobre o sujeito. Então, por exemplo, se o adolescente ou a criança vai mal em geografia, ela não tem TDAH. Né? De que geografia ela está falando? Do próprio corpo que está mudando, a geografia do corpo. Se vai mal em matemática, que conta ela não está fazendo direito? Né? Será que os pais não têm aí alguém não está com um caso extraconjugal? Né? Que casal é esse que 2 são 3, 3 mais 1, ou morreu alguém e ninguém falou? Né? Então, que conta é essa que a criança não está conseguindo fazer na matemática? Não sei, português, né? O que ela não está conseguindo dizer, né? O que não está sendo dito, comunicado ali na família. Então, a gente escuta essas demandas escolares, nesses exemplos, para diagnosticar como uma pergunta, né? O que isso que está aparecendo diz sobre aquele sujeito. E a gente relançando a pergunta, a gente movimenta tudo isso. Sim. Não tenho palavras. É isso mesmo. Acho que ouvindo o Danilo é em pensar em escutar. Basicamente, escutar o sujeito. O que emerge dali, né? Eu acho que uma questão que surge também é a angústia de poder sustentar um não diagnóstico, tanto para a escola quanto para os pais. Que peraí, se alguma coisa não está bem, eu preciso dar nome para isso, para eu poder tratar e curar, para o meu filho ficar normal logo, né? Então, tem essa demanda que então, vai para o psiquiatra, vai para o neuro, e aí, às vezes, chega para a gente, já passou por todo mundo, né? Neuropsicólogo, psiquiatra, enfim. Então, acho que essa questão dessa angústia, que é difícil de sustentar. E, por fim, acho que para a gente
né, caminhando aí para os minutos finais, o peso de um diagnóstico na adolescência, então, né? Eu acho que isso tem um problema, porque o adolescente está constituindo um novo eu, um eu adulto, e se despedindo do eu infantil. Então, ele tem muitas inseguranças e angústias. E o que dá consistência para o eu, especialmente nessa fase, são os grupos, são as identificações, é o que o Lacan chama de imaginário. Então, tudo isso que tem efeito imaginário acaba dando consistência para o eu, ajudando o adolescente a constituir o eu. Então, sou da tribo do skatista, sou da tribo do patricinha, Então, os grupos e essas identificações dão consistência imaginária para o eu na adolescência. Isso ajuda, mas à medida que depois o adolescente vai se tornando adulto, ele não vai precisar de tanta força assim dessas identificações imaginárias, e isso vai caindo. Mas o problema é que, às vezes, o diagnóstico entra com essa consistência imaginária. Eu sou o borderline, eu estou no transtorno do espectro autista, eu tenho TDAH. Isso acaba dando uma consistência para o eu do adolescente em cima de um diagnóstico, de um sintoma. Então, ele passa a vestir a camisa e muitas vezes passa a vida assim, né, dizendo que eu sou isso. E não é, né? Então, isso é extremamente nocivo. E a psicanálise vai na contramão, é justamente desconstruir isso para vir a singularidade do sujeito. O que ele tem de diferente, o que dele não se encaixa e não precisa se encaixar. Acho que isso é o mais precioso de cada um de nós, né? Sim. Quer dizer que você está dizendo, então, não é, a gente, para traduzir aqui, que ao invés de quem eu sou, Luciana, né, psicanalista, ou quando adolescente, Luciana, não gosto de matemática, prefiro humanas, sou filha de um casal de classe média, tenho 2 irmãos. Quer dizer, estou tentando trazer aqui, né, uma personificação, ao invés de falar, bom, eu sou doente mental, ou eu tenho uma doença X, ou eu tenho um rótulo. Né? Isso. Que é o que a gente vê hoje, né? Assim, quem é você, né? Que é a subjetividade que não vem, que não aparece, né? Te vê muito no isolamento também. Eu não posso aparecer. A partir do momento que eu não posso aparecer, né? Eu não sou ali. Sim. Eu sou quem, né? E acho que a gente pensar naquela tríade, né, biopsicossocial, né? Então, se a gente reduz ao bio, né, é uma questão cognitiva, precisa medicar porque alguma coisa não está funcionando, né? A gente deixa de escutar as outras questões que vão influenciar a formação daquele sujeito e que muitas vezes tem a ver com questões que são vivenciadas, então, né, de angústias ou de questões familiares ou de relacionamento, enfim, né? Não tem uma causa e consequência, né? Não dá para a gente nomear exemplos de algo que pode ocasionar algo, mas que na clínica a gente vai escutando. Eu escutei um exemplo de uma adulta que contou da sua adolescência e que disse: eu vivia uma coisa muito, muito intensa dentro de casa, que era a separação dos meus pais, e eu me isolei por conta disso. Só que para os meus amigos, eles achavam que eu era nerd, que eu era, né, bitolada, que eu só queria ficar estudando. Mas, na verdade, eu não tinha ânimo para conviver, para me relacionar, né? E aí, se você pega, né, acho que agora a tendência do diagnóstico tem aumentado cada vez mais, como a gente falou. Isso hoje, você vai... Ai, olha lá, tem uma questão, vamos levar no médico, né? Se esse caminho vai trazer para uma escuta, é bom. Então, leva no médico, até faz esse percurso, até chegar aqui em alguém que vai poder escutar, de fato, o que está acontecendo com essa jovem, né? Mas, se ela parar no meio do caminho e já começar a se medicar, né, e ser rotulada, às vezes isso é algo que perdura aí pro resto da vida. E a gente vê, então, adultos que começaram com medicação na adolescência, que fecharam um diagnóstico lá atrás e que permanecem assim, às vezes sem saber que aquela disfuncionalidade foi uma forma que ele solucionou
né, criativamente para lidar com o que estava acontecendo, né? Tava disfuncional? Tava, mas isso pode melhorar, vamos escutar, vamos entender o que aconteceu, né? Então, acho que o que eu quero deixar hoje para o público é justamente a gente poder ter uma escuta crítica sobre essa questão do diagnóstico. Porque eu escuto muito, e chega muito na clínica, né? Essa questão de foi diagnosticado com TDAH, com o transtorno opositor desafiador. Esse daí, né? Nossa, é assim... Eu pergunto, mas que adolescente que não é opositor e desafiador? Exatamente. Né? E que a aposta que a gente faz, então, é essa aposta no sujeito de que ele possa ser outras coisas para além, né, desse rótulo. A gente tem uns minutinhos mais aí. Quanto falta? Tá, mais um minutinho, vai. Fala, Danilo. Não, você ia falar uma coisa. Tem aquela frase, se os sintomas persistirem, consulte um médico. Se os médicos persistirem, consulte um psicanalista. Muito bom. A gente não está falando que não tem questões importantes, né? Eu acho que se você tem dúvidas, eu acho que você tem que procurar um especialista, né? A psicanálise, ela vai pela palavra, né? Um psiquiatra, ele vai pelo medicamento, né? Em como normalizar ou normatizar aquilo que está apresentado como um sintoma. Já falamos em outros episódios, acho que você pode visitar o episódio 8, que é o anterior, onde a gente fala do sintoma. O que é o sintoma? Ele é uma forma de comunicar algo sobre o inconsciente, né? Sobre o que está acontecendo com aquele sujeito. Então, fique atento. Se você percebe que tem, obviamente, algo que você escuta e tem um ruído nessa escuta, do seu filho, da escola, procure um especialista, vai pelos pares, pela lateralidade, né? O diretor de uma escola, como a Stephanie bem falou, ele está buscando o lucro, né? Obviamente que ele tem ali um papel psicoeducativo, talvez, mas tem um lucro, é uma escola, é uma instituição. Agora, também não estamos dizendo que não temos que ir ao psiquiatra ou que não há casos, né, para serem vistos, mas precisa tomar cuidado, porque senão 80% da sala está sendo medicada. E aí o que acontece? Ninguém ali é adolescente, né? Todo mundo é um pedaço, como disse bem o Danilo, de um suco que a gente bate, né, no liquidificador e que sai tudo do mesmo sabor, tudo da mesma cor e da mesma consistência, né? Acho que tem uma questão muito importante também, que é o analista ele tem que estar muito, muito afiado para perceber até onde a análise vai dar conta. Então, assim, hoje eu ando com o celular do Dr. Loester, que é o psiquiatra que eu tenho confiança, debaixo do braço aqui, né? A hora que eu percebo que vai ser muito, né, muito, talvez... Sofrido, a gente continuar só com a análise, a medicação vai fazer um bom efeito, vai aplacar um pouco a angústia, essa pessoa não está funcionando bem, né? E a análise não vai dar conta. Então, também, né, não podemos ter essa síndrome de Superman e achar que a psicanálise vai dar conta, porque não é disso que se trata, né? Não é onipotente, né? Mas, nesse ponto. Isso, mas poder ter, então, um equilíbrio entre as duas coisas. Porque o que a gente vê é, assim, a pessoa só medicada, não tem uma escuta sobre o sintoma, né? E a medicação falha, ela vai pôr em outra, vai pôr em outra, vai pôr em outra. Quando você vai ver, o cara tá tomando remédio para dormir, para acordar, para viver, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Danilo? Não, obrigado, adorei conversar com vocês, adorei estar aqui. Vontade de conversar até 10 da noite. É verdade, mas a gente vai te convidar para outros episódios. Espero que você aceite. Com prazer, obrigado. Sim. Obrigada, Danilo, pela sua participação. Obrigada, Lu. E obrigada para você que ficou aqui com a gente até agora. Acho que o papel da Umbrella é esse, é a gente poder avançar sobre alguns temas que são difíceis, que são angustiantes, né? E a gente está falando aqui especialmente para pais, né? E saber que tem um espaço para poder entender mais ou menos o que acontece e dar um destino para essas questões que vocês estão vivenciando aí dentro da casa de vocês, tá bom? Então, sejam sempre bem-vindos aqui ao Umbrella. E a gente tem aquela campanha que é a nossa hashtag Eu Me Importo, justamente para pensar
que a gente se importa com a adolescência, com os adolescentes, com as famílias, e que tem espaço para a gente poder trilhar caminhos únicos qual que é a palavra? Aproveitar a singularidade de cada um, né? Obrigada. E vamos em frente, né? Isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo.